Uhum. Tá, iniciei a gravação, pode falar. Pessoal, então, bom dia aí. A gente vai esperar mais uns minutinhos para quem está ainda entrando, tá? Então, a gente tem algumas dicas aí para a nossa aula funcionar legal. A de antes deu super certo, né? Então, agora também vai dar super certo. Já estou vendo aí, estou com saudade de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Para essa aula funcionar bem, ela está sendo gravada, tá? Então vocês não se preocupem se travar a minha voz, se pode ser que caia a minha internet ou a de vocês. Se cair a minha imagem, esperem os minutinhos que eu logo volto. Então fiquem tranquilos, vocês vão poder ver essa aula a qualquer momento, tá? E a gente tem ajuda, o professor Paulo está online, ele que está controlando, então às vezes eu vou pedir para ele, aí, tá funcionando? Não tá, certo? A aula em slides, vocês já têm, ela já está lá no RM Portal, né? Porque a gente já tinha terminado de ver uma parte, então eu vou recapitular agora, para a gente retomar. A gente tem aqui do lado, vocês têm um chat, né? Então, esse chat, na verdade, vocês podem perguntar coisas aí. Eu tô vendo que o Luiz está me perguntando se o meu dedo tá bom. Tá bom já, tá, Luiz? Já melhorei do dedo quebrado. Então, isso está sendo gravado e aqui do ladinho vocês vão poder escrever as dúvidas. Só que como eu vou estar com a apresentação em andamento, eu acho que eu vou responder as dúvidas de vocês quando eu terminar a explicação, tá? E aí eu tenho alguns exercícios para a gente fazer, mas aí a gente vai conseguir, na aula de hoje, a gente vai conseguir finalizar esse capítulo, aquela parte que ficou, que a gente ia fazer a prova para depois ir para o estudo dos animais, lá para os poríferos e tal, tá? Então, acho que agora tá todo mundo aí, mais ou menos. Vamos ver se tá todo mundo. Espero que esteja todo mundo me ouvindo. O que mais, Paulo, que eu tenho que falar mesmo de regra? Não, Acho que eram tudo ok essas. por enquanto, teu áudio, tudo ok, teu áudio está perfeito, as colocações foram boas, só mais uma colocação para os alunos. Por favor, manter o microfone desativado enquanto a prof está ministrando a aula, tá? Dúvidas, perguntas, não estou conseguindo visualizar algo do gênero, vocês podem colocar no chat, que a gente vai tentando auxiliar vocês também, tá? Tiverem alguma pergunta de momento, vocês podem colocar no chat, que eu vou anotando aqui, depois eu passo para a prof também. Tá? A gente fez assim na aula de antes, foi bem perfeito. No final, uns 5, 10 minutos, a prof interage com vocês também, tá? Mas no chat vocês podem ir interagindo enquanto a prof vai ministrando a aula, bem tranquilo. Beleza, pessoal? Silvia, 10h04, nós temos 74 alunos na turma, acredito que esteja ok. A hora que quiser iniciar, pode iniciar. Tá, então vamos lá, vamos tentar aqui retomar, então. Antes de começar, eu sei que todo mundo deve ter feito o nosso portfólio, né? A gente tinha terminado, vocês tinham que acessar, e entregar para mim, né? Mas aí depois a gente combina e aí a gente vê como que fica melhor para aquele portfólio, tá? Então a aula de hoje, vou começar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, tá? E aí eu já não vou mais me ver, aí o Paulo vai me ajudando. Espera aí, vamos compartilhar aqui, imagem, aqui. Deu certo? Estão vendo aí? Ok, Silvia. Sim, estou te vendo. Silvia, se tu puder manter a parte do fone da gravação próxima da tua boca ali, fica perfeito. Aqui, né? Aí, tá, ok, então tá ótimo. Bom, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula à distância. À distância, mas juntos. Agora aqui vai dar tudo certo, a gente continua, vocês não vão perder conteúdo, né? E a gente vai indo. Então,
essa aula aqui é a continuação, inclusive eu usei os mesmos slides que a gente estava usando durante a aula. As duas turmas, mais ou menos, eu parei no mesmo lugar, então vai facilitar a aula. Então, lembra que a gente estava estudando embriologia, eu vou retomar aqui, né? Então, é o desenvolvimento do embrião, não só do embrião humano, como de todo mundo, né? De todos os organismos vivos. Então, aí a gente tem 4 tipos de ovos, lembra? Uns com muito vitelo, outros com pouco vitelo, e aí depois a gente vai falar mais sobre eles. E vocês fizeram de massinha de modelar, lembra? Como ele se desenvolve, tá? Então, lembra que o ovo oligolesto, que é o nosso, vai se desenvolver dessa maneira. Então, o zigoto encontra lá o espermatozoide e o óvulo, temos uma célula. Metade do pai, metade da mãe, essa célula vai ter que crescer, e é esse desenvolvimento que a gente está estudando. Então, ela está se desenvolvendo até virar uma mórula, né? Todo mundo aqui já foi uma mórula um dia, e essa mórula aí ainda ainda não está no útero, né? E depois ela vai se desenvolver mais ainda, que são as mórulas com imagens de microscópio, tá? Passando, a gente tem o ovo heterolécito, que é um pouquinho diferente, lembra da maioria dos anfíbios. Então, aqui, inclusive, tem uma clivagem, lembra a palavra clivagem, segmentação ou divisão, tudo a mesma coisa, né? Então, aqui, o desenvolvimento é um pouquinho diferente, tá? A clivagem do ovo telolécito, que nada mais tem que lembrar aqui do ovo de galinha, né? Da maioria das aves. Então, essa parte laranja, lembra, cheia de vitelo, por quê? Porque esses ovos vão ir para fora do corpo do bicho, né? Então, como é que esse ovo vai crescer? Como é que vai acontecer essa clivagem? É porque ele tem comida ali dentro, lembra? Tem o vitelo ali dentro. Ó, tá aqui o exemplo, que eu vou usar esse desenho aqui várias vezes hoje, porque a gente vai aprender outras coisas. E aqui dos insetos, que também vão colocar ovinhos, né? Só que aqui a divisão ela acontece um pouquinho diferente. Lembra? Primeiro o núcleo, depois vai para fora e começa a dividir. Vocês fizeram de massinha de modelar. E a partir daí a gente tem um desenvolvimento das partes internas, né? Então, lembra, gastrulação, que é o que vai formar a parte de dentro do nosso corpo, afinal, a gente tem uma entrada, tcharam, e uma saída, né? Então, a gente tem que ter 2 buracos, um entra e um sai. Então, aqui tá a gastrulação, né? E o que é essa gastrulação? Ali no meio, o que tem amarelo, todo mundo fez de massinha de modelar, um arquêntero. O que é aquele arquêntero? Aquele arquêntero ali vai formar o nosso intestino, nossa parte gástrica, por isso gastrulação, tá, pessoal? Fizemos de massinha de modelar. Esse buraquinho, e aí deve ter uma das 2 turmas que eu não lembro se eu falei, este buraco que a gente tem, primeiro ele vai formar depois ele vai formar outro. Então, primeiro tem que formar a boca e depois o ânus. Essa formação, essa história de o que forma primeiro, é uma classificação dentro dos animais. Então, todos os vermes, moluscos e artrópodes, o blastóporo, que é o buraco lá, esse buraco aqui, estão vendo o meu mouse aí, Paulo? Sim, ok, Silvia. Tá, ó, esse buraco aqui, então, né, esse buraquinho aqui é o primeiro buraco, tá vendo? Isso aqui é uma bolinha, né, vocês já viram, que vai se tornar um organismo vivo, e aqui no meio tá formando a parte gástrica e todas as outras partes desse organismo. E aqui tem o buraco, lembra? Esse buraco aqui, se ele forma primeiro a boca, se ele dá origem para a boca, ele vai ser um animal protostômio. Se ele dá origem para o ânus, ele vai ser um equinodermo ou um cordado. E aí vamos lá para os cordados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e nós mamíferos. Então, nós somos deuterostômio. Ou seja, aquele buraquinho, ó, aqui outra maneira de mostrar só, né? Aquele buraco vai formar o ânus. A gente é deuterostômio, prof, mas a gente tem boca também. Ok, a boca vai ser formada posteriormente, tá?
certo? E se forma primeiro a boca, que é o caso desse quinidário aqui, ó. Olha lá, ó. O blastóporo formou a boca do bicho. Ah, ok, então é um protostome, tá? Só para retomar. Deixa eu passar essa parte aqui do celoma. A neurulação é a formação do sistema nervoso, e a gente fez de massinha de modelar também. Então, na verdade, aqui eu só quero retomar. Olha aqui para a imagem. O arquêntero vai ser a parte de dentro, né? Que vai formar todo o intestino, o estômago. E aqui em cima está se formando toda a nossa parte neurológica. E aqui é no caso dos mamíferos, né? A gente tem a formação, nem todos os organismos têm a parte da neurulação, né? Então, essa parte é específica para alguns organismos. Como vocês podem ver aqui, vai formar o tubo neural, né? Que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, e a notocorda. A notocorda é aquele eixo de sustentação do bicho, que no futuro vai, no nosso caso dos vertebrados, vai formar o quê? A nossa coluna, né? A coluna vertebral, tá bom? Então foi mais ou menos aí que a gente parou. Aqui tem um vídeo que eu encontrei aqui, que eu acho que vai ajudar vocês, só para vocês entenderem. Isso aqui é uma filmagem de um vídeo real, né? Da primeira parte até se formar a mórula. Então, acompanhem aí. Ai, não estou conseguindo dar o play aqui. Aí. Então, acompanhem aí a divisão, ó. Ele já dividiu agora o zigoto em 2 blastômeros, então já tinha acontecido a fecundação. Agora em 4 blastômeros, todo mundo tem seu núcleo, cada célula tem seu complexo de Golgi, todas as coisas necessárias. E aí, ó, dividiu de novo, aí nós já temos uma mórula, né? Então, olha como é que é a divisão, é tudo junto, para vocês entenderem mais ou menos o que vocês fizeram de massinha de modelar, né? Então, foi mais ou menos é assim que acontece, tá, pessoal? Ao vivo. Olha aí, ó. E aí já está formando uma cavidade aqui no meio, estão vendo, ó, né? E já vai se... aqui, já nessa parte aqui, já é depois de 7, 8 dias da fecundação, no caso do ser humano, e depois vai se fixar no nosso endométrio, no útero, e aí, gravidez, no caso, né? Tá? Certo? O que terminando essa parte da embriologia, que depois a gente viu a organogênese, que vai formar, além do sistema nervoso, vai formar todas as outras partes do corpo. Lembra que a gente tinha os 3 folhetos embrionários? Era ectoderme, mesoderme e endoderme. Agora, se vocês tiverem a apostila, eu gostaria que vocês fossem lá para a página 24 da apostila, que agora a gente vai ver algumas especificações desses embriões, porque tem alguns, a gente chama de anexos embrionários, né? Então, esses anexos embrionários vão ser formados por um daqueles 3, lembra? Da mesoderme, a ectoderme ou a endoderme, né? E alguns embriões têm e outros não têm. Então, os que a gente vai ver hoje seriam a vesícula vitelínica, pode ser chamada também de saco vitelínico, o âmnio ou bolsa amniótica, o córeo, o alantoide e, se sobrar tempo, a placenta. Tá bom, pessoal? Deixa eu pegar aqui o meu relógio aqui, senão eu me perco. Tá? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai ver é como se fosse uma membrana, que é a vesícula vitelínica, e quem dá origem para essa membrana é a endoderme, tá? Lembra? Eu sempre vou falar daqueles 3 folhetos embrionários, que são aquelas 3 camadas que vão formar todo o nosso corpo. Daquelas 3 camadas de células, tudo vai ser formado a partir daquelas 3 camadas. Então, a vesícula vitelínica, ela é endodérmica, tá? Para que ela serve? Armazenar alimento, tá? Então, ela vai servir para armazenar todo tipo de substância nutritiva que aquele organismo vai precisar. Alguns, principalmente os peixes, né? Que foram os primeiros, então, que surgiram com esse anexo embrionário,
que chama vesícula vitelínica. E aí na imagem, vocês podem ver bem direitinho um monte de alevinos, né, que é o nome dos peixes quando são jovens, um monte de alevino, e todos eles têm a vesícula vitelínica. Por que eles têm? Tem alguns répteis que têm, as aves têm, e os mamíferos que colocam ovos. Prof, tem mamífero que coloca ovo? Sim, tem um mamífero que ele é um chato só para avacalhar com a nossa vida, que é o ornitorrinco, tá? Que ele coloca ovo, mas ele é um mamífero. Mais para frente a gente vai ver ele, né? E ele é a exceção das exceções, ok? Mas o que acontece? Pensem aqui comigo. Quando a gente tem, quando a gente está com os, vamos pensar nos mamíferos, né? Quando um mamífero que tem placenta, ele engravida, ele tem muitos ou poucos filhotes. E aqui vocês tinham que dizer, poucos filhotes. Geralmente, os mamíferos têm poucos filhotes, né? Porque até não faz sentido mamífero ter muito filhote. Primeiro, vamos pensar nas glândulas mamárias, na maneira de amamentar. Ok, vamos pensar no ser humano. Gêmeos. Você tem 2 seios, você tem que amamentar aquele filhote, né? Então, se você tiver mais, e a gente já sabe, acho que a gente já falou em aula, por exemplo, tem uma mulher nos Estados Unidos que teve 8, né? É óbvio que a gente tem outras maneiras de alimentar, né? Mas se a gente estivesse na natureza, ia ser complicado. É a mãe com o leite materno que vai alimentar. O que acontece aqui com os peixes? Os peixes não ficam dentro do corpo da mãe. Nem os ovos da galinha, enfim, nem do ovíparo, nem de um lagarto que coloca ovos. Então, como que vai acontecer o desenvolvimento embrionário daquele bicho, daquele organismo? Ele não vai conseguir se dividir em 1 célula, 2 células, 3 células, porque ele não tem essa vesícula vitelínica. Então, essa vesícula, ela aquilo que tem ali dentro é uma substância extremamente nutritiva para que ele consiga se desenvolver e crescer a ponto de conseguir se virar sozinho, né? Porque se a gente largar também um bebê de 8 meses ali no chão, ali, ele não vai se virar sozinho. Então, a gente tem o que a gente chama de cuidado parental. Por isso, a gente tem poucos filhotes, os mamíferos, e cuidam deles ao longo da vida inteira. Já os peixes e as aves, por exemplo, principalmente os peixes, os anfíbios, eles colocam um monte de ovinhos. Vamos pensar numa tartaruga lá, pode botar até 1000 ovinhos. Os peixinhos aqui podem ter até 10.000 larvas. Então, o que eles fazem? Eles colocam muitos para algum chegar à vida adulta, né? Então, como que eles se viram? Com essa vesícula vitelínica. Por quê? Porque aqui não tem placenta. Não tem uma mãe para ficar amamentando. Essa vesícula vitelínica aqui, ela também vai produzir as primeiras hemácias, né? Que seriam as células do sangue que vão transportar oxigênio e CO2, né? Porque como é que ele vai fazer a produção dessas primeiras hemácias? Para nós, a gente sabe que é via placenta, né? Via cordão umbilical, a gente ganha tudo da nossa mãe, tá? Então, aqui a vesícula vitelínica vai ter essa característica também, de formar as primeiras hemácias do corpo, tá? Aqui, é só por curiosidade, os mamíferos, então, a gente até tem a vesícula vitelínica, tá? Mas ela é bem pequenininha, ok? Aqui, vocês estão vendo aqui o mouse, ó, isso é... Aqui a gente tem outras partes que a gente já vai ver, mas tá vendo o saco vitelínico aqui, ó? É bem pequenininho. Por quê? Porque a gente não tem vitela, a gente não precisa de alimento, de nutrição. Vem da nossa mãe, tá? Ok? Mas mesmo assim a gente tem. Agora, se vocês puderem passar para a página 25, tá? Silvia, tudo ok, tá? Ok. Então, na página 25, a gente tem ali o que a gente chama de âmnion ou bolsa amniótica, também chamada de cavidade, tá? Esse âmnion, ela vai envolver
totalmente o embrião, é uma membrana, né? E ela vai envolver o embrião dos mamíferos, das aves e dos répteis, ok? Para que serve essa bolsa, essa membrana? Dentro dessa membrana vai ter um líquido, então o nome da membrana é âmnion, a cavidade é cavidade amniótica, o líquido é líquido amniótico. Aqui é tudo mais fácil de lembrar. Esse líquido amniótico, ele protege aquele embrião. A principal função é evitar a desidratação daquele embrião, a dessecação daquele embrião. Ele não pode secar, né? Porque essa desidratação vai fazer com que ele o âmnion, a membrana, se grude nele e ele acaba não desenvolvendo algumas funções e ele não vai conseguir se desenvolver, tá? Além disso, também, como esse líquido, ele mantém a temperatura corporal daquele organismo que está se desenvolvendo e evita choques mecânicos, tipo assim, claro que vamos pensar numa mulher grávida, né? Ela vai se bater. Se não tiver aquele líquido ali, o bebê ele pode se encostar e se machucar. Claro que isso não evita, nossa, sei lá, um acidente, alguma coisa assim, mas evita alguns choques e todo mundo um dia já nadou no âmnion, né? O que é isso? O que é esse tal desse âmnion, esse líquido amniótico? Todo mundo já deve ter visto um filme aí que o líquido que estoura a bolsa, estourou a bolsa. O que está saindo lá naquela hora que estourou a bolsa? Líquido amniótico, tá, pessoal? Esse âmnion, ele é extremamente importante para a conquista da vida na Terra. Então, por exemplo, os anfíbios, eles ainda dependem da água para reproduzir. Por quê? Porque eles não têm esse âmnion para proteger. Então, o sapo, ele vai lá e ele vai colocar o óvulo e o espermatozoide, né? Enfim, vai ter aquele abraço lá do sapo na sapa. Ele vai colocar aquilo dentro da água. Por que ele vai botar o embrião dele lá dentro da água? Porque ele não tem esse líquido amniótico, né? Então, a falta desse líquido amniótico faz com que os anfíbios ainda dependam da água. Os peixes também não vão ter esse âmnion. Bom, estão lá dentro da água também, né? Agora, a partir do momento que você sai da água, você tem que ter esse âmnion para proteger o embrião e ele conseguir se desenvolver, tá? Então, isso possibilitou que os organismos saíssem da água, né, e conquistassem um ambiente terrestre, que é o caso dos répteis, nós, enfim, tá, pessoal? Então, falando ainda da bolsa amniótica, essa bolsa, no caso dos seres humanos, né, a gente, como eu falei, vocês já devem ter visto em filme e tal, nossa, estoura a bolsa, tem que ir correndo, não é... Quando essa bolsa estoura, não quer dizer que o embrião que está ali dentro, o bebê já, né, não é mais embrião, é um bebê, que ele vai morrer na hora porque ele vai ficar sem água. Não, ele ainda está unido pelo cordão umbilical, então ele está recebendo oxigênio, comida, tudo, né? Então ele pode ficar, uma bolsa, ela pode, um líquido amniótico, ele pode estourar, entre aspas, né? E a pessoa pode ficar até uma semana com aquela bolsa estourada. Então, tipo, não é porque estourou que, nossa, tem que ir na hora. Acontece de estourar e o embrião, o bebê, vir, acontece, né? Pode ser que aquilo ajude na hora de um parto, por exemplo, tá, pessoal? Mas isso é um sinal de que o bebê tá pronto, né? Certo? Então, beleza, bolsa amniótica, ok. Essa imagem aqui, hoje eu, com vocês do segundo ano, não vou poder usar o quadro, porque, né, se eu desenhar vai ser um desastre, né, e aí eu não quero que seja um desastre, eu acho melhor imagens, tá? Então, aqui tem
a placenta, né? O cordão umbilical aqui já tem os olhos formados, a gente tem uma cabeça bem desproporcional, é sempre assim, né? Porque vocês já viram que a neurulação é a primeira que acontece, então o nosso cérebro e sistema nervoso são os primeiros a aparecerem. Aqui também dá para ver o fígado, ó. O fígado é um dos primeiros órgãos que se desenvolve, gigantão, ocupa um espaço gigante, depois os outros vêm vindo e vêm empurrando, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o saco amniótico, que essa imagem é muito legal, né? Ela mostra bem direitinho, ali dentro tem aquele líquido que tem a função, então, de proteger aí da dessecação, e a gente também fica se movimentando e nadando aí, né? Até um bom tempo, até não ter mais espaço e a gente sair daí. Tá, pessoal? Na apostila de vocês, na página 25, tem o feto de um rato, tá? Com 15 dias, ok? Vamos para o próximo anexo embrionário. O nome desse anexo é córeo, tá? É uma película bem fininha, certo? Uma membrana que ela vai envolver. Ela é muito. Cuidado para não se confundir com o âmnio, tá? Ela é muito fininha, mas ela envolve todo mundo, o embrião, o âmnion, os próximos que nós vamos ver, o alantoide, tudo, tá? Então, tá aí, ó, é o anexo, chamando a atenção aqui para a frase aqui, ó, é o anexo embrionário mais externo do corpo do embrião. E aí, ele vai estar nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Ele tem uma função de proteção, igual a outra, né? Então, tu já tem mais uma camada protegendo. Mas, junto com o alantoide, que é nosso próximo anexo embrionário, ele tem também a função de ajudar na respiração dos organismos, tá? Então, ele vai ajudar no processo de CO2 e oxigênio. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer, principalmente nos ovos, né? Vamos pensar nos ovos dos répteis e das aves, tá? Se você pegar um ovo de galinha e você quebrar o ovo de galinha, você consegue ver o córeo. Ele fica entre a gema e a clara. Dá para ver perfeitamente isso. Não sei em qual das duas turmas que a gente falou sobre isso, mas tem gente que quando faz bolo, quando faz comida, joga fora o córeo, separa o córeo, porque acha que aquela parte ali não é, enfim, que não vai dar certo lá na receita, tá? Mas então, para quem, próxima vez aí que alguém for fazer um omelete, um ovo, aí vai lá, se mete lá e dá uma olhadinha, porque aquela camadinha lá é o córeo, tá? Então, vai ajudar nessas trocas gasosas, tá? O córeo, no nosso caso, que não tem a casca do ovo e tudo para fazer essa troca gasosa, né, para sair, porque o ovo, lembra, a casca do ovo, ela não é totalmente fechada, ela é porosa, só que os poros são tão fininhos que a gente não consegue ver, tá? Certo? Então, e é por aí que tem que trocar, tem que entrar oxigênio e sair CO2, senão não tem como sobreviver, não tem como se multiplicar. Tá. Então, pessoal, no caso do córeo aqui para os mamíferos, ele vai ficar tipo, ele vai ajudar o bebê, né, a se fixar na parede do útero, né? Então ele já vai estar junto com a placenta e com o alantoide, que é a próxima, é tudo junto. Eu vou voltar até aqui na imagem, aqui, ó, olha aqui, ó, tá escrito ali em cima, ó, saco coriônico, tá? Então ele se junta na placenta, né? E vai envolver, aqui nem dá para ver todo, então vai envolver todo o saco amniótico e todo o resto, tá? Beleza, pessoal? Então, seguindo, ai, olha aqui, ó. Olha que essa professora que botou um ovo ótimo aqui, ó. Olha só. Então aqui a gente tem um ovo, esse tá em espanhol, aí.
Aqui a gente tem a albumina, e aí, vocês lembram do ano passado, né? Proteína, tá? Aqui a gente tem a gema do ovo, e aqui eu chamo a atenção que isso aqui é um saco vitelínico, olha o tamanho dele, é gigante, por quê? Porque aqui a gente não tem placenta, então esse embrião aqui, né, que vai ser uma futura galinha, um futuro galo, vai se alimentar para conseguir se desenvolver através desse vitelo aqui, ok? Aqui, a gente, deixa eu achar aqui, tá vendo aqui tá escrito amnion aqui, ó? Então, o que é o amnion aqui? O amnion aqui, ó, é só essa partezinha fininha aqui, ó, que tá ao redor do embrião, né? Então, o líquido amniótico tá aqui tá a membrana do amnion. E aqui, para vocês entenderem bem, tem o córeo, ó. O córeo, ele dá a volta em tudo, inclusive no vitelo, ó. E aí falta essa parte aqui para nós ver que é o alantoide, tá? Então, vocês vão ver que o alantoide tem várias, né, funções, mas ele, a principal aqui, função, seria essa troca gasosa aqui, ó, tá entrando CO2, oxigênio, né, para gerar energia para esse organismo conseguir crescer, e aqui tá saindo o CO2, tá? Porque ele também tem que botar para fora esse CO2, porque se ficar aí dentro, começa a ficar tóxico e aí ele não vai conseguir se desenvolver, certo? Então, o córeo aqui, como eu falei para vocês, quando vocês quebrarem o ovo, vocês não vão ver isso aqui, tá? Vocês só vão ver a gema, né? Porque, teoricamente, aquele ovo que vocês vão quebrar não foi fecundado. Então, vocês vão conseguir ver essa membraninha aqui, que é o córeo, tá? E aí, indo aí mais pro final já, a gente tem um anexo embrionário bem importante, chamado alantoide, tá? É uma bolsinha, e aqui, deixa eu ver se eu botei de novo, é aquela bolsinha ali, toda enroladinha, tá? Que ela tem muitos vasos sanguíneos bem pequenininhos, tá? E que esses vasos sanguíneos é que vão ser, por ter vários vasos sanguíneos, né? Eles vão ser importantes principalmente por causa das trocas gasosas, tá, pessoal? No caso dos répteis, das aves e dos mamíferos monotremados, que a gente não viu ainda, mas que aqui eu chamo atenção para o famoso ornitorrinco, que é o mamífero que coloca ovo. Para avacalhar com a gente, é o único que coloca ovo, aí ele sempre aparece como uma exceção, tá? Esse alantoide é extremamente importante nos répteis e nas aves. Eu diria que o alantoide é como se fosse o cordão umbilical para nós. Por quê? Olha só, ele vai passar para o embrião o nutriente necessário, principalmente no caso das proteínas que estão na clara, e os sais de cálcio, que é o que vão formar a casca, para aquele organismo que está lá dentro ter ossos, né? Para formar o esqueleto de maneira geral. Se esse organismo ele está crescendo, né? Ele também vai excretar. Ele vai ter coisa que vai sobrar, né? E essas excretas, isso que vai sobrar, ele não vai conseguir colocar para fora, não vai poder deixar ali dentro. Ele vai ter que colocar para fora. Por onde que ele vai colocar para fora? Quem que tem essa função? Também o alantoide, tá? Então, essa parte de armazenar a excreção urinária do bicho, né? Então, faz a parte aí do cocô e do xixi, basicamente, né? Que ainda não funcionam direito, mas estão em desenvolvimento. E tirar o cálcio da casca do ovo, né? Para ir aí pro esqueleto do animal, para poder fazer com que ele consiga explodir aquela casca, né? Que tenha força para explodir aquela casca. Então, senão ele ia ficar lá fechado e, né, não ia conseguir se desenvolver, certo? No caso
dos répteis, das aves e de alguns mamíferos, ele vai se projetar para fora depois, né, para a parte de fora, e vai dar origem ao intestino do embrião. Tá? Então, em alguns casos, ele vai dar origem ao intestino do embrião. Então, vamos recapitular. O alantoide tem bastante coisa que ele é responsável. Então, trocas gasosas, CO2 e oxigênio, armazena todo tipo de excreção e faz a transferência do que está na clara e na casca para o esqueleto do organismo, né, para ele poder ter força para quebrar a casca. Para nós, que temos placenta, né, todos os mamíferos que têm placenta, o alantoide é um pouquinho reduzido, né? E ele fica junto, deixa eu voltar aqui, e ele fica tipo junto aqui com a placenta e o córeo, tá? Então, para nós, ele vai ser um pouquinho diferente. Vocês podem ver ali na apostila de vocês, na página 25, também tem uma imagem bem parecida dessa aqui do ovo que eu tenho, tá? Mas essa aqui vai ir para vocês também. Já falamos sobre isso, para não contaminar o ovo. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês... Deixa eu ver que horas são. 10h40, 10h37, tá, Silvia? Beleza. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem a página 25. Deixa eu interromper um pouquinho aqui para... Tinha uma... Só um minutinho, pessoal. Tá compartilhando? Não, tá na tua... A gente tá te vendo aqui. Já sei. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta também, vocês podem estar enviando no chat ali, tá? Que aí a gente já vai otimizando o tempo aí para trabalhar com a prof também. Aqui, compartilhar, peraí. Compartilhou? Sim. Opa. Enfim. Silvia? Oi. Oi? Tem uma pergunta no chat que talvez seja interessante você responder ela agora. Pode fazer. Para mim, faz favor, que aí porque eu não estou olhando. Sim. Eu compartilhei. Luigi Radin. Fala. Eu não entendi direito o começo do alantoide. Alantoide, córeo, alantoide. Vamos lá. O alantoide é essa bolsinha aqui, ó. Só que esse alantoide, pensa assim, que ele é bem desenvolvidão naqueles que têm ovos, que não tem placenta, né? Então, principalmente as aves e os répteis, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver meu mouse aí, apareceu, ó. Então, aqui tem o alantoide, é tudo isso aqui, ó. Tá? Então, ele vai ser extremamente vascularizado, tem veias capilares bem pequenininhos para poder fazer essa troca gasosa, para poder coletar aquela parte da excreção, para absorver da casca o cálcio, para o embrião se desenvolver melhor. E aqui até, ó, nessa parte aqui, o alantoide se mistura com o córeo, né? Aqui nem tanto, mas num mamífero que tem placenta, mais ainda, né? Por isso que, para nós, mamíferos placentários, ele vai estar quase que unido no córeo, né? O alantoide. A última, e não... seria a placenta, tá, pessoal? Então, a placenta, depois eu tenho
um link no YouTube para vocês darem uma olhada. A placenta, já diz o nome, né? Ela é exclusiva dos mamíferos placentários. Eu acho que até que eu vou tirar a apresentação, porque só tem isso, não tem a imagem aqui. Aí. Deixa eu interromper aqui. Estão me vendo? Sim, ok. Tá. Então, a placenta, ela é exclusiva de mamíferos placentários. Como a gente ainda não viu todos os organismos, né? A gente vai começar pelos poríferos agora, na sequência. Vocês vão ver que a placenta é a última coisa que a gente vai ver, porque os mamíferos são os últimos animais a gente aprender, tá, pessoal? Então, o que tem que lembrar da placenta? Que ela, parte dela vai ser formada pelo endométrio, a parte de dentro do útero, lembra? Que é a parte que descama, que é a parte que todo mês as meninas menstruam e perdem aquela parte de dentro do útero. É o endométrio, onde vai se grudar lá a mórula, lembra? O embrioblasto, tá? Então, esse endométrio vai ser responsável por parte da formação da placenta, tá? A outra parte vai ser junto com o córeo e o alantoide, que eles vão ser bem pequenininhos, porque aí você tem a placenta, tá, pessoal? A placenta, ela... Oi. Silvia. Ok. Segue. A placenta, ela vai funcionar como se fosse... Ela vai gerar... prestar quase tudo para aquele embrião se desenvolver, via mãe, né? Então, a placenta, ela vai passar todos os tipos de nutrientes pro embrião. Além de passar todos os tipos de nutrientes, ela também vai fazer todas as trocas gasosas, respiratórias, toda aquela parte de excreção, vai acontecer tudo via placenta. E o mais importante aqui é que também via placenta acontece a passagem de anticorpos. Então, se a mãe já tiver aqueles anticorpos e estiver grávida, ela vai passar para o filho. Ela pode passar também por amamentação, tá? Pela placenta vão acontecer a circulação sanguínea, então, entre a mãe e o filho. Pessoal, acompanhem comigo página 25, tá? E 25 não, 26, vira a página aí. Que aí dá para ver melhor. Desculpa, eu não botei essa imagem, achei que eu não ia conseguir chegar até aqui. Eu não botei essa imagem, mas ali na página 26, vocês têm a imagem bem certinho de qual que é a parte da placenta ali, né? E do útero, bem lá em cima, né? E o bebê já tá, esse é um bebê grandão, ele já tá virado, já tá pronto para sair, ok? Tá? Então ali ele tá sendo alimentado, e aqui do lado você tem o fluxo, vocês têm o fluxo do oxigênio e dos nutrientes, como é que entra, como é que sai, né? Então, nessa via cordão umbilical, ali no cordão umbilical, todos os cordões umbilicais, nesse caso, vão ter duas artérias e uma veia, né? Porque as coisas têm que entrar e sair dali, ok? Então, tem as duas artérias e a veia, que vocês podem ver no esqueminha ali do lado, tá? Acho que era isso. Essa parte do número de embriões que vocês estão vendo aqui, a gente não vai ver, tá, pessoal? Porque eu retomo ela quando eu falo dos mamíferos placentários, lá depois quando a gente for ver os cordados, ok? Tá? Então... Silvia, oi. Desculpa te cortar. Tem mais duas perguntas ali no chat. Oba, tá? pode fazer, depois... porque eu já terminei. Era isso. A placenta é a última. Tá. Isso. Aí eu tenho aqui umas questões para eles fazerem. Tá. Tem uma pergunta da Marina Couto. Deixa eu abrir aqui, ó. Que agora eu posso abrir. Consegue visualizar ali? Agora eu vi a piadinha do Alan aí. O alantoide é o mais importante. Só se pode isso. Ai.
Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. O arquêntero é formado quando o zigoto já está no útero. Não, é no caminho. É no caminho. É no caminho. Ele já começa a se formar. O córeo envolve a placenta. Vamos voltar aqui. Deixa eu me situar agora eu aqui. O córeo envolve a placenta? Sim. O córeo envolve a placenta e faz parte dela. Não dá para diferenciar assim tudo. Olha ali na imagem, Carol, da página 26, que dá para ver bem certinho ali, ó, onde está escrito placenta, tu consegue ver o córeo e tudo junto ali onde tem aquela placenta ali. Entende? Porque ali existem várias trocas, então já não, aquela membrana ela já é toda vascularizada e furadinhas com capilares, enfim, tá? Mais alguma, pessoal? Qual, Eduardo? Velocidades, vamos ver onde é que eu tenho essa parte. Página 25. Página 25, Ciro. Ah, aqui em cima, ótimo. Entra na mesma pergunta lá da Carol. Eu só não falei o nome. São vilosidades coriônicas, é onde se encontra o alantoide, que no nosso caso, estamos falando de mamíferos, tá? Então, o alantoide é pequenininho, mas ele tá ali, e esse córeo começa a fazer isso aqui, ó. Né? Ele começa a se entortar todo, então, por isso que fica tudo junto. Por isso que ali na página 25, lá onde está escrito córeo, auxilia na fixação do embrião na parede uterina, formando as vilosidades coriônicas, que com o alantoide auxilia na constituição da placenta. Por isso que é tudo junto, ali fica tudo bem fixo e grudadinho. Tá, pessoal? Mais perguntas? Silvia. Oi. 10h47, nós temos mais 3 minutos. Tá, então deixa aí, peraí que tem questões para o pessoal fazer. Questão 6, página 28. Questão 6, página 28. E questão foi aí? Eu estou escrevendo aqui também. Ah, tá. Então, tá bom, pode escrever. E questão 14, página 33. Ok? Quem quiser fazer o caderno de atividades, já tem algumas questões que vocês podem fazer dos anexos embrionários. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É a nossa primeira aula, né, gente? Então, se teve algum problema, a gente estava gravando. Calma, né? Pode ser que a gente faça mais aulas assim. Eu gostei mesmo, à distância, a gente está junto. Estou bem feliz de poder dar aula e interagir com vocês. Então, se cuidem dos seus familiares, se puderem, fiquem em casa, e vamos seguir, que logo tudo isso vai passar, né? É só um momento para a gente se cuidar. A gente fala tanto em aula sobre vírus e tudo isso mais, né? Logo vai passar. Tá bom, pessoal? Um beijo para todos. Ficou ótima a aula, parabéns. Lembrar aos alunos novamente que a gente gravou essa aula e que posteriormente ela vai estar disponibilizada para eles também. Então, qualquer dúvida, eles podem estar acessando a aula novamente, podem voltar, podem visualizar a explicação da prof, e também nesse tempo que eles estão por casa. Beleza, ótimo. Fechou, pessoal? Não travou nenhuma vez. Não, tudo perfeito. Ótimo. Então tá bom. Valeu, gente. Tô pegando os feedback da galera aí. Valeu, abraço. Aí. Espero ver vocês em breve. Nem que seja por vídeo. Tchau. Silvia, tô saindo, tá? Tô indo pra outra. Tchau. Tchau.